Boa tarde, nono ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Na nossa aula passada, nós falamos um pouquinho aí sobre os conceitos de nicho ecológico, de habitat, de comunidade. Hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas, certo? O slide ele ficou um pouquinho grande, gente, porque assim é muita coisa para a gente discutir e a gente já está um pouquinho atrasado. Mas, enfim, vamos entender aqui, para começar assim, o conceito de relações ecológicas, né? A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são genericamente denominadas relações ecológicas, né? E costumam ser classificados pelos biólogos em intraespecíficas, interespecíficas, né? Harmônicas e desarmônicas. E a gente vai ver aí cada uma delas e trazer exemplos delas também. Para iniciar, vamos fazer um resumo geral. As relações intraespecíficas, quais são? São as que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie. As relações interespecíficas são as que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Relações harmônicas, pelo menos uma das espécies envolvidas nas relações harmônicas, ela se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes, entendeu? Não quer dizer que as duas venham se beneficiar. Pelo menos uma se beneficia, mas nenhuma aí tem prejuízo, sai prejudicada. E nas relações desarmônicas, uma das espécies, ou as duas, ou ambas as espécies, elas são prejudicadas. Relações harmônicas são. As relações harmônicas são intraespecíficas e interespecíficas. Nas intraespecíficas, nós temos aí as colônias e sociedades. E na interespecíficas, nós temos o mutualismo, a protocooperação e o comensalismo. Mas, tia, o que é colônias e sociedade? O que é mutualismo, protocooperação e comensalismo? A gente vai ver mais na frente, tudo especificadozinho, com exemplos, né? Então, aí, as relações harmônicas, nas intraespecíficas são as colônias e sociedade, e nas interespecíficas nós temos mutualismo, protocooperação e comensalismo. Nas relações desarmônicas, as relações desarmônicas intraespecíficas, nós temos aí a competição intraespecíficas, né, e o canibalismo. E nas relações desarmônicas interespecíficas, nós temos competição interespecífica, nós temos o predatismo, nós temos o parasitismo e nós temos o amensalismo. Então, vamos começar aí com as relações intraespecíficas harmônicas, né? Colônia e sociedade. Vamos falar sobre colônia. Colônia, né? São associações entre indivíduos da mesma espécie unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Um exemplo, galerinha, são as caravelas, né? Aí na caravela nós temos o flutuador, os alimentadores e os protetores. É a junção de dois organismos ou mais que trabalham em conjunto e eles ficam unidos fisicamente entre si. Então, pode ocorrer ou não a divisão de trabalho, mas nesse caso aí elas estão trabalhando de forma, né, harmônica, estão beneficiando ambas. Sociedade, né? Relações intraespecíficas harmônicas, a sociedade. São associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo, que não estejam ligadas anatomicamente. Um exemplo é a sociedade dos insetos, as abelhas, formigas e vespas. Na sociedade das abelhas, por exemplo, gente, as funções dos indivíduos elas são bem definidas, né? Havendo aí as 3 castas, que é a rainha, o zangão e as operárias. No caso, as operárias, elas alimentam a futura rainha, né? Faz esse trabalho todo,
contribuindo aí com a manutenção do habitat ali delas, né? Da sociedade ali delas. Cada uma tem sua função específica, elas trabalham em conjunto, mas elas não estão ligadas anatomicamente, né? Nós temos aí cada uma cumprindo o seu papel em meio a essa sociedade. Agora, as relações interespecíficas harmônicas, né? Nós falamos das relações intraespecíficas harmônicas, agora nós vamos falar das relações interespecíficas harmônicas. Eu sei que os nomes, gente, às vezes até confundem um pouquinho a gente, viu? Mas se vocês prestarem um pouquinho atenção, vocês vão ver aí a diferença. Então, nesse caso, nós temos o mutualismo, a protocooperação, comensalismo, que é o comensalismo típico, e o inquilinismo. No mutualismo, gente, nós temos o mutualismo, ele é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, né? Que são necessárias à sobrevivência dos participantes em que os dois beneficiam ambos. Os dois estão sendo beneficiados. Eu trouxe aí o exemplo aqui dos líquens, esses líquenzinhos, que é a associação entre algas e fungos. Algas e fungos, elas se associam a ponto de serem consideradas um único organismo, né? As duas aí, elas precisam obrigatoriamente de ambas para sobreviverem. Elas não conseguem sobreviver uma sem a outra, mas são dois indivíduos de espécies diferentes. E o mutualismo, as micorrizas, né? As micorrizas é a associação entre fungos e vegetais. Você vê aí, né, as raízes, as micorrizas aí, e o fungo boletus. Essa associação das micorrizas com esse fungo faz com que esse fungo seja nutrido, cresça. Então, sem esses fungos, sem as micorrizas, esse fungo aí ele não sobrevive. Então, são duas espécies diferentes, mas que trabalham aí, no caso as micorrizas trabalham aí, obtêm o alimento dela, claro. Então, os dois estão sendo beneficiados, né? Os dois têm benefício aí próprio. Nós temos também dentro do mutualismo os cupins e protozoários. Lembra que eu falei na aula, né? Daquele protozoário que fica dentro do cupim, que é o responsável por dissolver a quantidade, os nutrientes necessários para a sobrevivência do cupim, no caso, dissolver a celulose da madeira ou qualquer outra substância que vier na madeira. Então, o cupim, sem esse protozoário, que são a triconinfa, o cupim sem essa triconinfa, ele não sobrevive, porque ele é um flagelado que digere a celulose para o cupim. O cupim sozinho não consegue digerir essa celulose. Quem faz esse trabalho é a triconinfa, né, que é esse protozoário. Então, a triconinfa, ela, dentro do cupim, ela tem a sua moradia, está ali quietinha, trabalhando para ele. Então, o cupim dá abrigo à triconinfa e a triconinfa digere essa celulose aí para o cupim. Então, nós temos aí uma associação de dois indivíduos diferentes, que são necessárias à sobrevivência um do outro, sem o outro não sobrevive, e os dois estão sendo beneficiados. Outro exemplo também, gente, são os bois e as bactérias, né? O boi e a bactéria. A gente sabe que o boi, ele não consegue digerir, né? O intestino sozinho, ele não consegue digerir boa parte do alimento. E aí ele precisa dessa bactéria, né? Para digerir essa substância e fortalecer aí o animal. Então, os dois estão tendo aí vantagens, né? E um precisa obrigatoriamente do outro. Na protocooperação, né? A protocooperação, gente, é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos se beneficiam também, mas não há, a existência não é obrigatória. Não há uma obrigatoriedade, um não depende do outro, mas ambos se beneficiam. É o caso aí do boi e o pássaro anu, que o pássaro ele se alimenta aí de carrapato, de bichinhos aí que ficam no boi. Então, alivia essa coceirinha no boi e esse pássaro se alimenta. E o pássaro palito e o jacaré,
Então, o jacaré, o pássaro palito, ele se alimenta dos restos de alimentos que ficam dentro dos dentes do jacaré. Então, o jacaré está aliviado aí de uma possível dor de dente e o pássaro palito está se alimentando. Então, há um benefício, né, de ambas as partes, mas não há uma obrigatoriedade. Ele não precisa obrigatoriamente do outro para sobreviver. No comensalismo, o comensalismo é ainda dentro das relações interespecíficas harmônicas, gente, é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo à outra. Nesse caso, as duas não são beneficiadas, mas a espécie que é beneficiada, ela não causa prejuízo à outra espécie. Nós temos o comensalismo típico, que é o caso aí dos abutres, né? No comensalismo típico, gente, relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra sem prejudicar. O que é que o abutre ou o urubu faz? Eles aproveitam os restos de alimento dos leões, tubarões, das rêmoras, se alimentam desses restos de alimento, né? Ele está se beneficiando aí com o trabalho de outro animal, mas não está prejudicando esses animais. E no inquilinismo, né? Pronto, ainda dentro do comensalismo típico, nós temos o tubarão e a rêmora. O tubarão, ele se alimenta, e aí os restos que ele solta, gente, essa rêmora que fica aqui embaixo, esse peixinho que está aí logo embaixo do tubarão, ela se alimenta. Então, ela está ali com ele a todo instante, não está prejudicando ele, está só esperando sobrar algum alimento para ela se alimentar. E no comensalismo, inquilinismo, né, relações interespecíficas harmônicas ainda, no inquilinismo, o que é que acontece? É a relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de alguma outra espécie hospedeira, sem prejudicar também. E nos vegetais, essa associação recebe o nome, gente, de epifitismo, que é o exemplo aí das bromélias, que elas se desenvolvem, elas crescem aí em cima de outras árvores. Elas precisam de outra árvore para conseguir crescer, né, e se desenvolver. É o inquilinismo. Ela é uma inquilina, né? Está ali, se aproveita daquela outra árvore, mas não prejudica a mesma. Sobrevive ali sem prejudicar a árvore que está abrigando ela. Agora, vamos falar sobre as relações intraespecíficas desarmônicas. Nós temos aí a competição intraespecífica e o canibalismo. Na competição intraespecífica, gente, ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputas por território, alimento e, claro, o companheiro sexual. E, gente, a competição, nesse caso, é um fator que regula o tamanho da população, né? Se não houver essa competição, a população pode crescer de forma desordenada, causando aí um desequilíbrio, né, naquela região. Então, é uma competição que tem que haver, é natural, né? É obrigatório aí da natureza. E no caso do canibalismo, a gente sabe perfeitamente que é a relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Como, no caso, no canibalismo do homem, por exemplo, né? Que o homem se alimenta de outro. Mas aqui a gente traz um canibalismo mais voltado à questão realmente da natureza. Alguns exemplos é o louva-a-Deus, a aranha e a aranha viúva-negra. No caso do louva-a-Deus, gente, é muito interessante que é assim, eles lutam, o macho ele luta pela copula com a fêmea, e aí terminou de copular, né? Deixou como se fosse o seu esperma ali na fêmea para ver a fêmea conseguir, né, como se fosse engravidar, digamos assim, né? E manter a sua raça ali viva. Assim que acaba a relação entre os louva-a-Deus, a louva-a-Deus, ela vai lá e come a cabeça do macho. Que aí é onde há a finalização da copula. E aí logo ela vai ter novos filhotezinhos. Então, é uma coisa natural. É uma coisa natural e obrigatória esse canibalismo, assim como acontece com a viúva negra. E a aranha, ela já tem esse nome de viúva negra por comer o macho, depois de terem, de haver a copula. Então, com o louva-a-Deus do mesmo jeito. Só que no caso da aranha, ela come literalmente o macho. E no caso do louva-a-Deus, ela só come a cabeça.
Então, terminou a copula, houve ali o acasalamento, ela vai lá e come a cabeça do macho. Nas relações interespecíficas desarmônicas, nós temos aí a competição interespecífica, predatismo, parasitismo e amensalismo. Competição interespecífica, gente, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente ocorre quando duas espécies elas apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Vamos lá. A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do tamanho das populações. Quando uma competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada ou até extinta, né? Ou obrigada a migrar aí para outro canto, onde ela consiga sobreviver e viver melhor. E outra coisa também é a introdução de espécies exóticas, ela tem causado graves impactos ambientais devido ao fato dessas espécies elas competirem pelo mesmo recurso que espécies nativas. Então, o que é? Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e geralmente ocorre quando as espécies elas estão ali no mesmo ambiente, elas se alimentam daquele mesmo alimento e há uma sobreposição nesses nichos ecológicos, perdão. Então, elas vão brigar entre si. Aí, a espécie que for mais forte, mais ágil, né? Ela sobrevive matando a espécie adversária ou obrigando a mesma a mudar, né? Para outra localidade. Porque ali não cabe ela, né? Como se fosse assim. No caso do predatismo, né? O predatismo nada mais é que o ato de predar, né? O alimento, a espécie, ela se alimenta aí de organismos, de espécies diferentes, né? Há essa sobrevivência e há também o controle biológico, né? E no parasitismo, o parasitismo, gente, é a relação na qual uma das espécies, né, o parasita, ele obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos da espécie hospedeira. Nós temos aí dentro do parasitismo o endoparasitismo, o ectoparasitismo, o holoparasita e o hemiparasita. No endoparasitismo, o parasita ele vive no interior do corpo do hospedeiro. No caso aí, como a gente falou anteriormente, os protozoários flagelados que vivem aí dentro do corpo do cupim, beneficiando, né? Ambos aí estão se beneficiando, mas ele não deixa de ser um parasita. No caso do ectoparasitismo, é quando o parasita vive na superfície do hospedeiro, né? É o caso aí do carrapato. Nesse caso do carrapato, a intenção não é matar o hospedeiro, porque ele vai acabar ficando sem alimento, né? No holoparasitismo, por exemplo, a planta parasita que obtém seiva bruta e elaborada às custas da planta hospedeira. É um exemplo aí, gente, o cipó chumbo. E no caso do hemiparasita, né, a planta parasita que obtém somente a seiva bruta às custas da planta hospedeira. É um exemplo aí a erva de passarinho. No caso do holoparasitismo, a planta, além dela obter a seiva bruta e elaborada, né? Ela obtém a seiva bruta e elaborada. No hemiparasita, ela só obtém aí a seiva bruta. E lembrando, gente, que o parasitismo ele é um fator regulador do tamanho de uma população. Geralmente, como eu falei, os parasitas eles não matam o hospedeiro, pois eles dependem deste para sobreviverem, né? Então, não é vantajoso para ele matar o seu hospedeiro, né? E agora, vamos falar um pouquinho sobre o amensalismo, né? Ainda dentro das relações interespecíficas desarmônicas. O amensalismo, gente, também chamado de antibiose, né? É uma espécie denominada inibidora, ou seja, libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra que é denominada amensal. Então, um exemplo são as algas pirrófitas e animais marinhos, que acontece aí o evento aí da maré vermelha, né? Que a gente sabe a questão da maré vermelha, né? Quais são os prejuízos que esse efeito traz, né? Há um desequilíbrio muito grande aí na biológico, e aí acontece aí
com a associação das algas das pirrófitas. Então, aí é o amensalismo. E é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, gente, um pouquinho sobre a questão das relações ecológicas, né? Qualquer dúvida, se ficou vago, apesar que eu acho que não tenha ficado, né? Mas acontece. Se ficou um pouco vago o assunto, eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Galerinha, a nossa atividade, né? Voltando aqui para eu só enfatizar na questão da maré vermelha, ela é provocada, gente, pelo desequilíbrio ecológico, como eu falei, que é o resultado aí da excessiva proliferação e população de certas algas tóxicas, né? Principalmente as algas dinoflageladas. Então, a gente tem uma atividade da aula passada que eu vou fazer a correção na próxima semana, viu? Aí a gente faz a correção pelo Google Meet, que aí a gente faz a correção da atividade da aula passada, vocês tiram as dúvidas, e já faz a correção da atividade dessa semana, tá certo? Então é isso, uma semaninha abençoada para nós. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijinhos e até a nossa próxima aulinha.